Na semana passada foram divulgados resultados do segundo monitoramento das alterações da cobertura vegetal e uso do solo na bacia do Alto Paraguai. O estudo teve o objetivo de analisar a dinâmica de mudança de uso e ocupação de solo e alterações na cobertura vegetal desta bacia hidrográfica que abriga o Pantanal, a maior planície alagável do planeta. Quem está aqui em nosso estúdio para comentar esse trabalho é a diretora executiva do Instituto SOS Pantanal, Lucila Egídio. Bom dia, Lucila. Bom dia. Muito obrigada pela sua presença aqui em nossos estúdios. Nós que agradecemos aí a oportunidade. Eu quero começar lhe perguntando quais foram as ONGs que participaram deste projeto, desse levantamento todo. Esse levantamento já é a segunda edição do mapeamento, que é feito em parceria do Instituto SOS Pantanal, com WWF Brasil, Conservação Internacional, Fundação Avina, Ecologia em Ação, ECO, aqui de Campo Grande, e o apoio institucional da SOS Mata Atlântica. Certo. Qual a avaliação que vocês tiveram da área? Olha, conforme a gente fez uma avaliação de 2002 a 2008 e este mapeamento avalia a situação desde 2008 até 2010. Certo. Então, como foi a conversão do uso do solo. E aí a gente tem um resultado interessante, que é aqui a planície pantaneira, né? A gente trabalha com toda a bacia do Alto Paraguai. Certo. A planície pantaneira, ela está com mais de 86% de vegetação nativa conservada. E o Planalto, onde nascem todos os rios que correm para o Pantanal, ele está com 40% da vegetação nativa conservada. E é isso que nos preocupa, porque todos os rios que nascem no Planalto e correm para o Pantanal, se não houver a conservação dessa região, isso é bastante preocupante. Então, o dado mais preocupante é esse, a aceleração, a vegetação do Planalto sendo modificada com mais rapidez. Essa pesquisa vai ser encaminhada para algum órgão, para tomar providências necessárias? Ele já foi entregue à vice-governadora Simone Tebet e ele está disponível para consulta e download, inclusive aos dados brutos, caso as pessoas se cadastrem no site, que é useocupaçãobap.org.br. Então, todo mundo pode ter acesso, e a versão anterior desse estudo foi utilizada aí por mais de 70 instituições que aproveitam essas informações para tomar decisões estratégicas em relação à conservação e projetos na bacia do Alto Paraguai. Na sua opinião, então, quais são as ações que precisam ser feitas para poder melhorar a região, a situação? No caso da planície pantaneira, a gente tem um cenário bastante positivo de conservação e a gente tem que valorizar esse dado. E essa é uma dos focos de trabalho do Instituto SOS Pantanal, que trabalha basicamente com a replicação de práticas sustentáveis, né? A gente também lançou na semana passada uma série de cartilhas de boas práticas, né, que foram resultados aí da expedição Pantanal. Certo. Então a gente tem o relatório técnico de toda a expedição, a metodologia que foi utilizada, todos os dados e como a gente tratou esses dados. E onde vai ser entregue essas cartilhas? Isso já está disponível, né? Entrou no nosso site, tem disponível para download. Os vídeos que foram lançados também podem ser assistidos online. E se a pessoa precisar da publicação física, é só entrar em contato com a gente, que a gente envia por correio para essas pessoas. Ou se quiserem nos visitar também, a gente está na Avenida Calógeras 3100 aqui em Campo Grande. Mas, a partir desses dados técnicos, a gente fez uma série de publicações didáticas, com boas práticas que ajudam a conservação e a manter esse cenário de conservação que a gente tem no Pantanal e na bacia do Alto Paraguai. Esses dados vão ser disponibilizados aos pantaneiros, então? Exato. Certo. E no que ele pode ajudar aos pantaneiros, ao pessoal da região, para melhorar essas boas práticas? Exatamente. Então, a gente, dentro de cada uma dessas cartilhas, a gente fala sobre qual é a boa prática dentro desses indicadores que a gente trabalhou e quais os benefícios que a adoção de cada uma dessas boas práticas traz, né? Inclusive, tentando dar uma noção de relação custo-benefício. Custa muito, custa nada e é super interessante. Ou é super interessante, mas custa muito caro. Para que cada proprietário rural possa tomar a decisão sobre a aplicabilidade desta boa prática na sua propriedade. Então, a ideia é que, com a conjunção
desses dados que a gente acompanha a cada 2 anos no mapeamento, ou seja, estamos de olho para ver como é que a dinâmica ambiental da bacia está se comportando, quais os vetores de pressão que a gente tem sobre ela. A gente faz a expedição Pantanal para identificar como os pantaneiros respondem a esses vetores de pressão. Ou seja, essas boas práticas que a gente dissemina já foram testadas em campo. E são os próprios pantaneiros que estão dizendo que elas funcionam. Então, o Instituto, na verdade, quer dar voz a esse pantaneiro para que o vizinho dele saiba o que ele adota, o que ele aplica e que aquilo realmente dá resultado. De modo geral, então, eles estão conscientes, são conscientes dos problemas. Exato. O pantaneiro sabe que ele respeitar os ritmos de secas e cheias do Pantanal é muito importante, que você mudar a cobertura vegetal traz consequências para o próprio negócio, e o que a gente pôde identificar na Expedição Pantanal e que a gente tenta materializar nessas boas práticas é que as pessoas entendem que respeitar essa dinâmica é fundamental para o sucesso do seu negócio. Então a gente gosta de lembrar, o Pantanal não é só bichinhos, capivaras, só aquela coisa bonita que a gente costuma ver. Existe produção, existe gente que gera renda e emprego nessa região, mas que essa geração de renda e essa geração de emprego tem que ser feita com olho na conservação ambiental. E os pantaneiros têm essa consciência de que se eles não cuidarem do Pantanal, eles vão sofrer essas consequências nos seus negócios. E quais seriam as principais ocorrências ruins, né? As consequências ruins? Os vetores de pressão que a gente observa, né, que o próprio mapeamento indica, é justamente a conversão de algumas áreas florestadas em pastagem. Isso pode ser um risco, mas a principal ameaça, como eu mostrei no mapa, é você não cuidar das nascentes dos rios que vão para o Pantanal. E o que a gente precisa trabalhar cada vez mais é a integração entre Planalto, que é onde ficam as cidades, é onde a gente tem uma maior exploração, um uso mais intensivo do solo, e a planície pantaneira. E é por isso que a gente faz uma exposição que se chama o Pantanal é Aqui, que vai ser anual aqui em Campo Grande, para aproximar essa população e para mostrar para a sociedade que sim, existe uma relação entre quem está na cidade e quem está na planície pantaneira. Nós não estamos desvinculados. O que se faz no Planalto reflete na planície. Tem mais algum estudo a ser feito? Quais são os projetos para o ano que vem? Bom, agora a gente vai trabalhar o foco na disseminação dessas boas práticas, e essa comunicação para que chegue mais efetivamente aos pantaneiros vai ser feita via rádio. Então a gente está trabalhando agora na elaboração de pilotos, e a partir do começo do ano que vem a gente vai começar a disponibilizar esses conteúdos falando sobre essas boas práticas e sobre o Pantanal, de pantaneiro para pantaneiro. Tá certo, Lucila. Muito obrigada pelas suas informações, obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. Nós é que agradecemos e estamos à disposição.